colocar alguma questão relacionada com a questão do luto também, né? A ideia aqui é que todo mundo participe mesmo, né? É um bate-papo, não é uma reunião científica, né? É, um, uma live para a gente falar do tema. Às vezes eu dou um pontapé inicial, falo algumas coisas, faço algumas provocações, né? Mas eu achei interessante, por causa do tema da live, né? Como tem essa questão do luto e é uma coisa que todo mundo já, de alguma maneira, já vivenciou isso, né? Eu achei interessante começar por vocês, depois a gente vai entrando e vamos trocando, né? E eu acho que é interessante as pessoas se apresentarem, talvez falar da, da- do que faz, ficar à vontade se quiser falar ou não, né? Mas às vezes é interessante, né? E contar assim, se já teve alguma experiência relacionada com luto, quiser trocar uma ideia, né? Então vou me calar agora para dar chance para vocês falarem à vontade. Boa noite, meu nome é Sandra. Eu estou aqui a convite da minha filha, Marina, que perdeu o filho. Eu perdi meu neto agora dia 22 de dezembro e a gente ainda está enfrentando esse luto. Muito difícil a Sei. separação da carne. Uhum. E eu prefiro ficar calada, ouvir mais. Tá. Ela... Uhum. Oi, Aniele, doutora Boa Aniele, noite. como Tudo você bem? está? Graças a Tudo Deus, tudo bem? jóia. Eu estava finalizando o atendimento no consultório para entrar. Perdão pelo atraso. Ah, que isso. A gente nunca está atrasado. É. Obrigada pelo convite. Obrigado você também pela presença e aí, obrigado a todos também, né? Todas. Uhum. Então, eu estava conversando com o pessoal, né, que hoje tive uma ideia da gente iniciar a live com as pessoas se apresentando, falando um pouco de si e alguma experiência de luto, né? Uhum. E a Sandra já começou, né? Uhum. Falou de uma situação de luto dela, né? Do neto, né? Da Entendi. filha que perdeu o filho. Então, acho que seria interessante, né? Sim, sim. Primeiramente foi meu pai e minha mãe, que foi muito próximo um do outro, né? Aí eu já nem estava curada direito da separação da carne. Aí eu perdi um neto, agora mais um. Então isso só. Acho que ninguém está preparado, né? Para É. o desencarne. Ninguém. A gente fala, tá preparado. Não tá. Uhum. Uhum. Eu já sou bisavó e eu não. Até hoje dói a perca do meu pai e da minha mãe. Falar assim, a gente tá preparado. Mentira, ninguém tá. Uhum. Dói todo dia. Bom, vou me apresentar então. Boa noite. Meu nome é Edna Ribeiro. Eu sou de São José dos Campos, São Paulo. Eu, em primeiro lugar, quero desejar meu sentimento profundo, de profundo pesar aí pelas suas perdas, minha querida Sandra. Eu imagino o quanto vocês devem estar sofrendo com todas essas perdas, né? E que Deus conforte seu coração, viu? Que você fique bem. E se precisar da gente, nós estamos aqui. Então, o meu trabalho no momento, eu estou me preparando para retomar um trabalho de terapeuta de EFT, que eu comecei o ano passado, mas precisei, por alguns motivos de força maior, interromper, né? Mas é justamente pensando nesse trabalho que a gente tem que desenvolver
com muita responsabilidade, carinho e amor que eu estou aqui hoje para aprender um pouquinho aí com vocês. Gratidão profunda e eu passo a palavra para outra pessoa. Gratidão. Aniele, pode falar, sinta-se à vontade. Muito obrigada. Respondendo, né, a pergunta do Dr. Paulo, eu sou a Aniele, eu sou médica endocrinologista e paliativista, então eu trabalho com cuidados paliativos, né? E esse meu trabalho com cuidados paliativos, ele não veio à toa, ele veio depois de muitas perdas, né, na minha família. Eu falo que eu aprendi a fazer cuidado paliativo em casa, com a minha família, sendo cuidadora, participando dos cuidados, e depois o último ente da minha família que desencarnou foi meu pai, mas eu já estava trabalhando, já estava atuando nessa área, então eu pude proporcionar para ele todo o conforto que eu aprendi, né, com essa modalidade de atendimento, para que ele tivesse uma passagem mais tranquila. E desde os meus 12 anos de idade eu lido com luto. Primeiro foi da nossa matriarca, minha avó, que era uma figura extremamente representativa, e eu sou de uma família grande, morava com todo mundo, então eram os meus pais, 2 irmãos, meus avós, meu tio e meu primo, tudo na mesma casa. E a primeira que nós perdemos foi a minha avó, uma pessoa que era assim muito sábia, apesar de analfabeta. Ela era anfitriã do bairro, todos vinham se aconselhar com ela, uma pessoa muito querida. E a morte dela foi a primeira vez que eu me deparei com essa realidade. Foi algo muito difícil para nós todos, né? Foi a primeira vez para minha família toda. E depois dela veio numa sequência, mais ou menos a cada 2 anos, a gente foi perdendo um ente da família. Hoje somos só eu, meus irmãos e minha mãe. E cuidar dessas pessoas e lidar com o luto, né, dessas pessoas me preparou para esse trabalho que eu desenvolvo hoje como paliativista, né? E talvez eu tenha conseguido ressignificar essas perdas com esse trabalho. Então eu hoje encaro como uma experiência que eu vivi, que foi engrandecedora em certo ponto. Tenho a minha crença que me ajuda muito, né? O meu enfrentamento espiritual, ele me ajuda muito a lidar com as perdas, né, da carne. E hoje eu aplico tudo que eu aprendi durante todo esse processo de enlutamento dos meus familiares como um ensinamento. Foi como um ensinamento para eu lidar com as perdas dos familiares dos meus pacientes, né? Então, é algo que doeu muito e dói até hoje, a saudade e tudo mais, mas que eu consegui, de alguma forma, transformar em algo produtivo na minha vida e na vida das pessoas com as quais eu interajo, né, no meu ambiente de trabalho. É isso, obrigada, gente. Obrigado a você também. Mais alguém, pessoal, quer falar mais alguma coisa? Alguma Bom, situação recente ou boa não? noite. Boa noite. Boa noite, Iranei. Meu nome é Iranês, tenho 69 anos e, na realidade, agradecer o convite aí que foi feito aí para ter conhecimento desses, não dessa nova posição, né, mas uma coisa que a gente sempre lida, né, como já foi colocado aí de uma forma ou de outra, a gente sempre está ou com alguém da família ou de alguém próximo, né. Eu perdi meu pai já já vai para quase 15, 16 anos, né? E é algo que, quer dizer, sempre presente está, né? Não tem como não ser diferente, né? Então, como já foi colocado aí. E aí é mais para estar dividindo isso com vocês e aprender algo diferente aí que eu acho que nem tem diferente, né? A dor de cada um, né? E gratidão aí por estar compartilhando com todos vocês aí. Boa noite a todos, eu sou o pastor Lúcio, aqui de São José do Rio Preto, né? Exercendo capelania, lidando rotineiramente, de uma forma rotineira com respeito a luto de outras pessoas, né? Ajudando também em situações de pacientes paliativos, né? Ajudando na pré-morte, né? Também ajudando a família a enfrentar esse momento.
né, e já há alguns anos, né, já lidando com isso, né, participando da dor de pessoas, né, participando também do sofrimento, ajudando pessoas a virarem a página, né, a passar por este momento que, como foi falado, nós não estamos preparados para isso, nunca estamos preparados, por mais que seja evidente, por mais que seja conhecido a situação de pessoas, né, por mais que seja, enfim, afirmado, né, tem poucos dias, mas ninguém se prepara para isso, né. Eu creio que não faz parte do nosso DNA lidar com o luto, lidar com a morte. Mas são ciclos, né, que se iniciam, né, da mesma forma que existem ciclos que começam, né, e ciclos que terminam também, né, e é inevitável a gente lidar com isso com pessoas próximas ou com nós mesmos, né, pessoas que fazem parte da nossa família, pessoas que fazem parte da nossa proximidade. E a gente está aprendendo a ajudar pessoas nesse sentido, né, e cada situação é uma situação nova, uma experiência nova que a gente encara no nosso dia a dia. Beijo no coração de cada um de vocês. Estamos por aqui. Obrigado, pastor. Mais alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Eu até compartilharia, pessoal, mas eu vou ser bem sincera. Passei por pouquíssimas situações de luto. Acho que a que mais me doeu, assim, foi a mais... Eu ainda tenho os meus 4 avós, meus avós, meus tios. Eu perdi uma prima faz um tempo já, de overdose, mas faz mais de 10 anos já. Me doeu muito na época, era nova, então fiquei meio, né, assim, atônita. E meu cachorrinho de 15 anos, há muito tempo atrás também, que foi uma dor imensurável na época. Mas é isso, também não tenho muitas vivências de luto, graças a Deus. E é isso. Essa é a minha participação, minha contribuição no que eu posso dar também. Eu achei interessante. Eu vou dar o meu depoimento também. Mas antes eu queria comentar o que a doutora Aniele falou, que é o aprendizado que isso traz para a gente, né? Você passar por situações assim, a gente sofre muito, né? E eu, particularmente, estou sofrendo muito, né? Nesse momento também. Acho que até a ideia de trazer a live para discutir a questão do luto, a princípio foi para mim mesmo, né? E eu vou falar disso, mas eu queria comentar que essa vivência que eu percebo, né, também aqui no consultório, né, atendendo as pessoas, né, como psicoterapeuta, como psiquiatra e, e psicanalista também. Então eu vejo que eu vou acompanhando as pessoas e a pessoa passa pelo processo de perda, mas quando a gente vê lá na frente o quanto essa pessoa ficou mais fortalecida, mais amadurecida, quanto essa pessoa cresceu, né? E isso é um lado que às vezes a gente não atenta para isso, né? A gente atenta mais para a questão do sofrimento, da coisa do momento, mas a perda, essa coisa do dia a dia, sabe? Eu acho que vai trazendo força para a gente também, né? Para continuar a vida e se ligar na vida, né? E a minha perda agora, que eu estou tendo, assim, bastante dor, é relacionada à perda da Chanel, né? Que é a minha cachorrinha, que a gente ficou aqui 9 anos juntos, né? Quase 10 anos, e ela preferia, gostava muito de ficar aqui na sala de espera. Então, ela é muito conhecida de todos os pacientes que frequentam aqui, né?
E muitas pessoas também estão sentindo isso, né? Essa falta, pessoas que estão em terapia, que vêm sempre, ela era como se fosse assim a minha auxiliar aqui na recepção, né? E ela ficava ali, as pessoas sentavam, ela vinha, sentava do lado, punha a cabeça no colo das pessoas, as pessoas faziam carinho, né? E, e conversavam com ela, né? Depois, quando as pessoas iam embora, ela fazia companhia para mim também, a gente saía para andar no calçadão, né? E hoje ainda, né? E faz pouco tempo, né? Não deu nem 3 semanas, né? E as pessoas ainda sentem isso. E eu, nesse momento, eu vejo, andando pela casa, né? Eu vejo um cantinho ali que ela gostava de ficar, né? Tem a outra cachorrinha, a Chulica, né? Que nos primeiros dias ela ficou prostrada, né? Ela ficou num canto, naquele canto onde elas costumavam ficar juntas, né? E essa vivência é o que está mais próximo, né? Mas tive também a perda do meu pai, né? Há 4 anos, da minha mãe há 7 anos, né? E são coisas também que mexem ainda comigo. A perda da minha irmã, né? Com 37 anos, 3 filhos e crianças, né? E foi uma grande tragédia essa perda também, que até hoje a gente sente, né? Vamos, O luto é um processo muito. sim, desculpa, vai falar. Não, eu ia falar que o luto é um processo muito complicado, né? Porque varia muito de pessoa para pessoa, anos, varia muito a proximidade que você tinha com a pessoa, mas é sempre um sentimento terrível, né? Que a gente repensa, e muitas dessas vezes a gente tem que tentar levantar a cabeça em algum momento. É lógico que você tem que se permitir sentir também, né, doutor? Se permitir sentir, mas há meios e meios também da gente tentar seguir a vida de uma forma menos dolorosa e não pensar tanto nisso, né? E você citou aí essa questão das dimensões do luto, né, e das situações, né? Porque eu vejo assim que o luto, ele não está só relacionado quando morre uma pessoa, né? Ele está, às vezes, bastante relacionado em situações de, de mudanças na vida, né? Então, um luto que a gente percebe muito, né? No atendimento aos adolescentes, o luto da infância perdida, né? Quando o menino está entrando na pré-adolescência, que ele começa a ser adolescente, ele começa a perder a infância, né? E é uma perda inexorável também, né? Porque não dá mais para voltar a ser criança, né? E isso tem repercussões também bastante interessantes e importantes, né? Que eu acrescentaria aqui nessa nossa discussão, né? O adolescente
Eu tive, só para citar, né, pra vocês terem uma ideia, estava atendendo um adolescente, aí tive, né, uma entrevista com a mãe, né, e geralmente eu atendo primeiro a mãe, o pai, ou o casal, e depois eu atendo 3 vezes o adolescente ou a criança, né. Então eu estava nessa entrevista com a mãe, e ela me disse que ele chegou um dia chorando para a mãe, dizendo: olha, ô mãe, eu quero voltar a ser criança, eu não quero crescer, eu quero voltar a ser criança. Né? E achei muito interessante ele verbalizar isso, né? O quanto estava difícil, né, para ele, né, lidar com essa perda, né? E quanto é difícil para essa mãe também, para essas mães, lidar também com essa, entre aspas, essa morte aí da criança, né? Aquela criança que estava ali, né? De repente ela não está mais, né? Tem um mocinho no lugar, uma mocinha, né? E a mãe tem que elaborar esse luto também, né? Eu cito também situações de pessoas que perderam, por exemplo, uma pessoa que perdeu a mãe, né? Esse é um caso já há muitos anos, né, que eu atendi, né? Não teria nem como alguém identificar, né? Mas foi uma situação em que essa senhora, ela tinha crises sempre no mesmo mês do ano e próximo ao dia 7 do mês, sempre naquele mesmo mês. A crise dela começava antes, tipo meio mês antes, e ela entrava em crise, tinha crise depressiva, né? Às vezes até outros sintomas também, né? E ia passar mais ou menos uns 2 meses depois. E isso começou a se repetir. Ela veio um ano, me procurou, se tratou, né? E aí depois ela melhorou e não veio mais. Aí no outro ano, na mesma época, ela voltou com os mesmos sintomas. E aí depois aí melhorou também. Aí no outro ano veio de novo. E aí eu, eu comecei claro, eu fui conhecendo ela melhor, fomos conversando mais, né? E com essa convivência, aí eu descobri que esse período que ela entrava em crise era o período, a data em que no meio desse período, era a data em que a mãe dela morreu, né? Então ela reavivava esse luto de uma situação que já tinha acontecido há 13 anos atrás, né? Então ela estava de luto, 13 anos depois ela continuava com o mesmo luto, como se ela tivesse que reviver a morte da mãe naquela data, naquele período, né? E aí, à medida que a gente foi trabalhando isso, que ela foi se conscientizando disso, levou mais um tempo, né, trabalhando isso, mais alguns meses, aí foi um pouco mais longo, mas aí acabou, né? Ela elaborou o luto e o luto ficou resolvido e ela tocou a vida para frente. E nunca mais teve as depressões, né? Então, para vocês terem uma ideia, que às vezes o luto, ele não é só ali naqueles dias, né, naquele começo, né, naquele momento em que acontece, né, que está próximo, né? E é importante a gente ficar atento a isso, né? Porque às vezes você tem uma pessoa do seu convívio que está ali numa situação em que ela
tem um momento de depressão, né? E às vezes, por ser familiar, você já percebe logo, né? Que a pessoa está sempre entrando em depressão quando chega o aniversário da morte de um ente querido que já morreu, às vezes, até há muitos anos. E é interessante quando você encaminha e é feito um tratamento, como que isso resolve, né? Bom, agora eu vou ficar em silêncio porque eu quero ouvir o silêncio, né? Quem não falou ainda, vamos esperar. Daniela, você está querendo falar ou o teu microfone tá desligado? Você estava falando? Eu, doutor Paulo. Ah, você estava falando e eu vi que seu microfone estava desligado. Aí não sei Não, se você estava. sabe aquela história? Mãe, esposa, médica e Ah, colega tá. querendo prestigiar o colega. Eu estava aqui respondendo uma pergunta, desculpa. Tá. Não, eu pensei que você estava falando aqui pra gente. Não, eu estou aqui, ó, fazendo duas Ah, coisas ao mesmo tempo, atenta no que o senhor está falando e respondendo uma pergunta tá certo. sobre banalidades. A gente tem que se virar, né? É, isso aí, se virar nos 30. O importante é participar. Sim, sem dúvida. Ó, Pode a falar, Edna Ed. levantou a mãozinha, pode falar, Edna. Liga o seu microfone, Ed. Então, doutor Paulo, eu queria comentar que faz mais ou menos um ano que a minha mãe partiu para o mundo espiritual e para mim foi difícil porque na mesma época que ela estava muito ruim, ela já estava vindo de um processo de doença, né? E depois que meu pai faleceu em 2014, minha mãe faleceu praticamente 10 anos depois, que ela faleceu ano passado, né? Mas depois que ele faleceu, ela foi ficando mais tristinha, né? E a saúde foi ficando debilitada. E aí culminou também com os processos que ela tinha de saúde mesmo, já que já vinha vindo, né? Se arrastando problemas cardíacos, que também eu nem sabia que ela tinha, mas foi aparecendo, acho que devido à idade, né? Problemas de pressão, que foram agravando a parte cardiológica. E aí, quando foi na época dela falecer, um mês mais ou menos antes, meu marido também precisou fazer uma cirurgia e eu moro numa cidade, eu moro aqui em São José dos Campos, minha mãe morava em Cruzeiro. Não dava para eu deixar meu marido também, que é um idoso também, tem 69 anos, sem assistência, porque somos só eu e ele, né? Os filhos, claro, a gente tem os filhos, mas os filhos, cada um tem os seus compromissos, né? Tem sua família, tem seu trabalho, tem um monte de coisa. E aí eu estava aguardando o meu marido se recuperar da cirurgia para ir visitar minha mãe, mas infelizmente não deu tempo, sabe? Foi muito difícil para mim passar por esse processo, sem poder ter me despedido da minha mãe. Embora, quando chegou no final do ano, acho que já meio que pressentindo que isso fosse acontecer, eu enviei um vídeo gravado, porque a minha mãe não gostava de telefone, de tecnologia, de nada. Ela morreu com quase 85 anos, né? Então, falar com ela por vídeo, essas coisas não dava certo, né? Aí eu peguei e falei para mim, aí eu gravei um vídeo no final do ano, falando que eu estava enviando muitas vibrações de cura para ela, que eu a amava muito, e enviei através de uma irmã. Mas foi a forma que eu pude me despedir da minha mãe, sabe? Isso foi difícil para mim, porque a gente fica sempre. O que o luto traz muito é a questão da culpa, né? A gente sempre acha que a gente deveria ter feito mais pela pessoa. E a gente, claro, trabalha isso na nossa cabeça, porque não tem como a gente viver também preso a essa culpa o resto da vida, né? E para honrar a vida dos nossos antepassados, a gente tem que procurar viver da melhor forma. E foi assim que eu consegui conciliar essa dor da perda, mais a dor da culpa,
ressignificando isso de uma forma, vendo assim, como que eu posso fazer para ver minha mãe feliz? Fazendo o meu melhor aqui, mandando bem aqui para ela ver, sim, eu deixei uma herança, eu deixei uma filha